Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Diário da Vida. Eu sou a Vanessa e hoje eu vim aqui indicar para você um livro muito bom que eu li e que foi responsável pelo despertar da minha consciência para a aceitação e compreensão desse tema que hoje é tão polêmico, que é a homossexualidade. É um romance espírita do autor Marcelo César, pelo espírito de Marco Aurélio, da editora Vida e Consciência. O nome do livro é A Última Chance. É um livro que ele foi publicado em 2008 e conta uma história que se passou no final dos anos 80, onde acontecia o advento da AIDS no Brasil. É uma história que fala sobre homossexualidade, homofobia, amor e espiritualidade. O livro ele começa contando a história de Sérgio, que está acabando de receber o resultado de que ele tem HIV. E ele passa então a se recordar da sua vida, dos amigos, dos amores, do que ele fizera. Sérgio, ele nunca se aceitara como homossexual. Ele encarava a homossexualidade como uma doença, como algo errado. Do outro lado da história tem Roberto, que na adolescência ele se descobriu atraído por pessoas do mesmo sexo. Ele foi rejeitado pelo pai e sofreu agressões de seus colegas durante a adolescência. Ele conseguiu passar no vestibular para medicina. Ele se dedicou tanto aos estudos que ele conseguiu ganhar uma bolsa em Paris, onde ele se especializou no tratamento do HIV. O HIV naquela época estava surgindo, era uma doença nova, não tinha medicamento, não tinha tratamento. Os cientistas estavam começando a pesquisar alguma forma para controlar aquela doença. E isso causava que as pessoas que contraíam o HIV, elas morriam muito depressa, sem tratamento. As maiores vítimas desta doença eram os homossexuais naquela época. Ano mais tarde, o então doutor Roberto, especialista em infectologista, ele foi tratar do Sérgio, no momento em que os medicamentos estavam começando a surgir. E o Dr. Roberto acabou dando a chance de Sérgio no tratamento da sua doença, o deu bastante esperanças e também foi responsável por fazer o Sérgio compreender e ter a aceitação da homossexualidade. Com o passar do tempo, médico e paciente, eles se veem atraídos um pelo outro e eles vivem uma história juntos. Nessa vida recente, eles reencarnam com o propósito de finalmente poder viver esse sentimento. Porque existiu várias vidas passadas deles que eles tiveram juntos, porém eles não conseguiam viver esse sentimento. Eles se gostavam, mas a sociedade era outra, o mundo era outro, completamente diferente. Tanto é que lá no início, séculos e séculos atrás, quando alguém se descobria atraído por alguém do mesmo sexo, a pessoa se julgava doente, pensava que estava ficando louca e muitas vezes cometia suicídio, por não saber lidar com essa situação tão nova e tão diferente. E as pessoas jamais iriam entender o que estava acontecendo, né? Depois de várias vidas que eles conviveram juntos, mas eles não conseguiram viver aquele sentimento juntos, porque a sociedade não iria permitir aquilo, porque eles julgavam aquilo um erro, era algo completamente diferente da realidade. Nessa
vida que aconteceu lá nos anos 80, eles podiam viver essa história juntos, e eles reencarnaram na Terra com esse objetivo de finalmente viver este amor, porque a sociedade estava mudando, o mundo estava bem mais evoluído do que era antes, e eles finalmente iriam poder ficar juntos, como realmente aconteceu na história do livro. Eu sou hétero, mas eu tenho amigos que são homossexuais e são pessoas muito queridas que eu não troco a amizade deles por nada no mundo. Então esse livro ele trata de uma forma bem simpática todo esse advento da AIDS, como surgiu essa doença tanto aqui na Terra como lá no plano espiritual também. Não é um livro assim, com histórias tristes, ao contrário, ele até trata com bom humor essa história. É um romance espírita e existem outras histórias nesse livro também. É um livro que abriu muito a consciência. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ler esse livro, porque eu tinha diversas dúvidas na minha cabeça. Eu nunca tive preconceito, mas eu tinha muitas dúvidas. Por que acontece isso? Qual que é a visão no mundo espiritual sobre isso? Será que é aceitável? Qual que é o motivo? Eram várias dúvidas que surgiu na minha cabeça, e com esse livro eu encontrei a resposta para todas essas perguntas que eu tinha. É um livro que abriu muito a consciência para a aceitação desse tema da homossexualidade. A gente não sabe o que está por trás da história de cada pessoa. Segundo o Espiritismo, o espírito ele pode reencarnar às vezes como mulher e às vezes como homem. Quando um espírito tem diversas vidas vivendo como mulher, ele decide reencarnar como homem para evoluir, para crescer. Isso é necessário para aprender mais coisas. Ele vai nascer como um homem, mas ele vai trazer toda aquela consciência, aquela sensação de mulher, que ele viveu várias vidas como mulher. E aquilo ainda vai estar muito vivo na alma dele. Então, em um certo ponto da vida da pessoa, vai gerar esse conflito. Então, é aí que acontece essa história de trans. Um dia eu estava até pensando sobre isso. Como será que é a explicação disso? Será que tem a ver com vidas passadas? E eu sozinha pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que um homem que tem várias vidas como mulher reencarna na Terra num corpo de homem, e aos poucos ele vai desenvolvendo essa sensação de mulher por causa daquelas vidas que ele teve, e aí acaba acontecendo isso. E dias depois que eu tive assim essa conclusão sozinha, eu tive a confirmação de que isso realmente é possível, de que esta é uma das explicações que o Espiritismo usa para explicar a homossexualidade. Através de um vídeo de uma sensitiva e médium, ela explicava realmente isso daí. Inclusive, até o Allan Kardec, em alguns livros, ele coloca, né, essa visão, né, que para o Espiritismo, o espírito ele não tem sexo. Às vezes nós podemos reencarnar como homem, às vezes como mulher, e daí em alguma dessas reencarnações acontece da gente trazer toda essa sensibilidade da pessoa que a gente era numa vida anterior. Então, o que tem de pavoroso, de tão polêmico assim numa história? Para um homossexual é uma reencarnação muito difícil,
porque ele está enfrentando muita coisa, não só no que diz respeito à sociedade, à família, aos seus sentimentos, mas no que diz respeito à sua consciência, né? Quando ele se percebe o que está acontecendo com ele, né? Os seus sentimentos em relação ao sexo oposto ou a alguém do mesmo sexo. Então não cabe ninguém a julgar, a condenar, a apedrejar, porque ninguém sabe da verdade de cada um. É histórias que estão envolvendo vidas passadas, compromissos que a gente assumiu em outras vidas, compromissos que a gente assumiu antes de nascer. Eu também quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo propaganda no livro, porque ninguém está me pagando nada para fazer propaganda de algum produto. É apenas um livro que eu li, que eu gostei muito, que eu aprendi muito e que eu resolvi trazer aqui para esse vídeo para recomendar para vocês como uma excelente leitura para os dias de hoje, para entender bem o que acontece realmente, tanto aqui na Terra, como também lá no plano espiritual. Quando eu estava fazendo faculdade, um dia eu vi um casal de 2 rapazes. E eu já contei aqui em algum vídeo que eu tenho essa sensibilidade para sentir o que as pessoas ao meu redor estão sentindo. E quando eu vi aquele casal juntos, conversando, demonstrando esse sentimento que um tinha pelo outro, eu senti uma emoção muito grande, porque eu senti que ali existia um sentimento verdadeiro. Existia o brilho no olhar deles, quando um olhava para o outro, no jeito de um falar com o outro. Existia um sentimento muito bonito, muito verdadeiro ali. Eu senti aquela emoção de que ali realmente existia amor. Eu não me recordo de ter visto esse brilho no olhar de algum casal hétero alguma vez, como eu vi aquele brilho nos olhos daqueles meninos. Então, para uma pessoa que assume esse sentimento, é porque esse sentimento realmente é verdadeiro, é porque realmente vale a pena, é porque realmente existe e é um amor verdadeiro. E para o Espiritismo o que vale é isso, o que vale é o amor. Então não compete a ninguém julgar sem saber a verdade, sem saber o que está por trás daquela história. Então, com esse vídeo fica a dica desse livro, é muito bom, eu recomendo. A Última Chance, do Marcelo César. É bom para abrir a mente para outras visões. A melhor forma de entender o que acontece com uma pessoa é se colocar no lugar dela. Você já parou para fazer isso alguma vez? Se colocar no lugar de um homossexual e tentar entender o que ele sente quando ele recebe o preconceito, quando ele tem um sentimento dentro dele e que é tão condenado expressar esse sentimento. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, como que você iria se sentir? Como que você iria gostar que as pessoas tratassem você? Você iria gostar de ser condenado, de ser apedrejado, apontado? Nós fazemos para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Enxergar a situação como aquela pessoa vítima está enxergando, está vivenciando aquela situação, é a melhor forma de entender como que a gente gostaria de ser tratado se fosse com a gente, se a gente tivesse no lugar daquela pessoa. Preconceito é algo muito deselegante. Vamos rever nossos conceitos e vamos amar mais. É isso o que importa, o amor, é ser feliz.
Então vamos deixar as pessoas serem felizes, vamos deixar as pessoas amarem e vamos respeitar, para merecermos o direito de sermos respeitados também. Se você gostou desse vídeo, compartilha, clica aqui embaixo no gostei, pode deixar o seu comentário, o que você achou dessa história. Esse vídeo é a minha opinião, é a minha experiência com esse tema. Se você ainda não é inscrito no canal Diário da Vida, inscreva-se, tem muitas histórias interessantes. Muito obrigada pela sua atenção, beijos na sua alma e até o próximo vídeo.